Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos e amigos, que Deus esteja aí nos abençoando, protegendo, guardando, lavando, remindo, transformando na data desse dia. Que nessa oportunidade que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, da minha pessoa e a tua pessoa também, que nós possamos aproveitar, que nós venhamos agarrar com unhas e dentes, que possamos em nome de Jesus Cristo estar agradando, do Senhor e das suas benesses, dos benefícios que Ele tem feito para mim e para você. Aleluia. Mais uma vez aí, Pastor Carlos, com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, e o tema de hoje, como nós entraremos na Jerusalém Celestial. Como entraremos? É uma pergunta à minha pessoa, é uma pergunta à tua pessoa. Eu aqui estou com um coração, como a minha esposa costuma falar, com o coração pequenininho. A gente precisa entender o que é a verdade que Deus tem trago, colocado no meu coração, no teu coração. Muitas vezes nós falamos para as pessoas com a nossa boca, mas não é aquilo que o nosso pensamento está pensando, não é aquilo que está no nosso coração. Muitas vezes essa situação ela tem sido engano. E o Senhor ele fala, conforme nós já pregamos um dia desse aí, que a boca fala do que o coração está cheio. Mas os homens têm sido sagazes, têm sido pessoas assim que têm tratado na tua frente com algumas palavras, quando é por detrás ele fala outra coisa muito diferente. E como nós entraremos na Jerusalém Celestial desse jeito? Como nós vamos estar habitando os céus dessa maneira? Não estou falando de pessoas ímpias, estou falando de crente. Estou falando de homens e mulheres de Deus. Quando nós deveríamos tratar com seriedade, com transparência, quando nós deveríamos tratar com coração puro diante de Deus, nós estamos com um peso, com uma balança enganosa. A gente fala de um peso, mas nós temos duas medidas. Precisamos estar colocando os nossos corações em Deus. Precisamos transformar a nossa vida diante desse Senhor que tudo pode. Precisamos, em nome de Jesus Cristo, deixar que a manifestação da sua glória venha transformar a minha pessoa, a tua pessoa, que nós venhamos ser uma bênção nas mãos desse Deus que tudo pode. Amém? Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja abençoando aí uma boa semana para as amadas irmãs, também a irmã Noemi Souza, que Deus esteja aí revestindo com seu poder, com a assunção, que nós venhamos em nome de Jesus Cristo. Está tendo aí uma ótima semana, um excelente dia na presença do glorioso Deus de Israel, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Eu tenho um texto aqui, aleluia, em Apocalipse capítulo 21, diz assim: a nova Jerusalém, diz assim o texto: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia:
agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Assim diz a palavra do Senhor no versículo 4. No versículo 5 diz assim: aquele que estava sentado no trono, aleluia, disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras, dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto. Eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: venha, eu te mostrarei a você, a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e me mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara que tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 65 metros de espessuras, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos do muro da cidade eram ornamentados com toda a sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado como jaspe, o segundo como safira, o terceiro como calcedônio e o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio e o sexto com sárdio e o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio e o 10º com crisópaso, o 11º como jacinto e o 12º com ametista.
As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro, aleluia, são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, o Cordeiro e a sua candeia. As nações andarão, aleluia, em sua luz, e os reis da terra, aleluia, lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estarão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? A paz do Senhor Jesus, também a nossa irmã Vitória Oliveira, que Deus esteja abençoando poderosamente em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus, glória ao santo nome do poderoso Deus de Israel. Amém? É muito bom, amados irmãos, nós estarmos aqui nesta manhã. É muito bom nós estarmos falando de Jesus. E eu falo, amados irmãos, com uma certa propriedade a respeito de tudo que tem acontecido no nosso meio. E ao invés de nós estarmos trazendo uma palavra como essa com uma alegria muito grande no coração, nós temos trago essa palavra no dia de hoje com preocupação. Nós temos trago essa palavra nesse dia de hoje porque nós não temos visto nada que o Senhor tem colocado diante de nós, né? Conforme aquilo que verdadeiramente Ele quer colocar. Por causa de quê, Pastor Carlos? O que o Senhor está falando? O que o Senhor está dizendo? Eu estou falando, amados irmãos, que parece que nós estamos vivendo num azedume. Num azedume. O que é isso, Pastor Carlos? É porque muitas vezes, amados irmãos, parece que nós estamos indo para a forca, não para uma cidade de pedras preciosas. Parece que nós estamos indo para um lugar que verdadeiramente Deus não preparou para nós. Amados irmãos, aqueles que são de Cristo, a palavra diz que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nós precisamos ser novas criaturas, amados irmãos. Nós precisamos trazer o novo para dentro de nós. Nós precisamos expressar alegria, nós precisamos expressar paz, mas ao invés disso nós estamos vendo semblantes sisudos. Ao invés disso nós estamos recebendo palavras ásperas. Ao invés disso nós estamos tomando gelo. Ao invés disso nós estamos nos distanciando daquilo que é sacro, daquilo que ilumina, daquilo que é verdadeiramente brilhante. E o Senhor, Ele tem chamado a minha pessoa, a tua pessoa, cada dia para nós estarmos nos aproximando dEle, para nós estarmos nos entregando, para que nós venhamos em nome de Jesus Cristo ouvir a sua voz, mas parece que estamos surdos em relação a tudo que o Senhor tem falado para mim e para você. Nós precisamos, amados irmãos, ter essa paz de espírito. Nós precisamos em nome de Jesus Cristo falar: olha, vai tudo bem, conforme, aleluia, aquela mulher que tinha perdido seu filho. Nós precisamos em nome de Jesus Cristo, amados irmãos, falar: olha, embora as situações pareçam graves, com meu Deus, com meu Senhor, vá tudo bem. Eu louvo e engrandeço o seu nome. Mas, amados irmãos, quando você se coloca numa situação difícil, quando você está passando por algum aperto, por alguma situação que, aleluia, a luta vem, sabe o que acontece, amados irmãos?
parece que a pessoa chega perto de você e fala: como você está? Aí, se você fala: vai tudo bem, a pessoa olha para você e fala assim: com essa cara, vai tudo bem, você não está bem. Aí você resolve contar a tua situação, você fala: na realidade, não está nada bem, eu tô com meu marido com um problema de saúde muito grave e ele tá com câncer de próstata, ele tem emagrecido rapidamente, as contas têm crescido dentro da minha casa, o desespero tem sido muito grande, até mesmo falta de comida nós temos passado dentro da nossa casa, as contas não tem jeito de pagar. E a gente fica sabendo da situação da pessoa, e aí, ao invés de nós ajudarmos, sabe o que nós fazemos? Nós falamos: essa é uma pessoa, já está no coração, já está na imaginação, já está dentro da pessoa. Fala: essa pessoa é uma pessoa que eu tenho que ficar bem longe dela, porque ela está passando muito aperto e eu não posso ajudá-la, eu não posso fazer nada por ela. E muitas vezes nós esquecemos os ensinamentos de Cristo. Amados irmãos, talvez a pessoa só quer um ombro amigo, talvez a pessoa só quer um ouvido para falar, talvez ela só quer desabafar, talvez ela só quer dividir aquele peso, aquela luta que ela tem passado, ela quer dividir contigo. Mas muitas vezes nós tiramos decisões, nós tomamos decisões precipitadas contra aquela pessoa, nós julgamos: ela está assim, o marido dela está daquele jeito, porque ela tem feito isso, porque ela tem feito aquilo. Isso aí é castigo de Deus. Muitas vezes, amados irmãos, nós, aleluia, nos colocamos como juízes da vida daquela pessoa, quando ela só quer um carinho, quando ela só quer um afago, talvez uma cesta básica, talvez, aleluia, ela quer que você traga um pão. Muitas vezes, amados irmãos, está no nosso alcance, mas nós não queremos saber de nada. Eu estou falando isso porque eu já passei por isso. Não foi uma vez, não. Quando as coisas estão boas, amados irmãos, a mesa está farta, você está cheio de gente do teu lado. Você está cheio de pessoas batendo no teu ombro, comendo contigo, dando risada. Se eu estiver falando mentira, vocês podem dizer: é mentira do Senhor. Mas quando tu passa por um aperto, quando tu passa por uma situação difícil, todo mundo vai embora, todo mundo te vira as costas. Mas nós precisamos crer, amados irmãos, que nós temos um Deus que vela pela sua palavra, para ela se concretizar, se cumprir na minha vida e na tua vida. Esse Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, esse Deus de Jacó, Ele não falha, Ele te visita na tua necessidade, Ele está do teu lado na hora que você mais precisa, Ele está do teu lado. Ele não é covarde, conforme os homens têm sido covardes. Não, de maneira nenhuma. Ele vem, Ele socorre, Ele protege, Ele guarda. Ele disse: eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Eu estarei contigo todos os dias da tua vida. Eu não te abandonarei. Você é meu e eu sou teu. Ele disse que faria morada na minha vida e na tua vida. Quando Ele faz morada, amados irmãos, Ele não abandona na hora, aleluia, da tua escassez. A palavra diz que ainda que o homem seja infiel, Ele continua sendo fiel. Ele continua presente, Ele continua operando, Ele continua fazendo, aleluia, as tuas maravilhas na minha vida e na tua vida, amados irmãos. Nós precisamos entender que muitas vezes, amados irmãos, o homem, ele abandona. Mas, aleluia, glórias a Deus, a irmã Noemi está falando, é verdade, é isso mesmo. A irmã Marina Salles está dizendo: triste, é muito triste isso, mas é verdade. Está dizendo: é verdade, pastor. Devemos fazer a diferença na vida dos irmãos. Amados irmãos,
E a pergunta é, preste bem atenção, como iremos entrar nos portões celestiais? Como iremos entrar na Jerusalém celestial? Não tem lugar para nós, amados irmãos, não tem lugar, não tem lugar, não tem lugar. Só tem lugar, amados irmãos, aqueles que têm o coração puro, amados irmãos. É uma coisa, amados irmãos, que eu estou falando através do Espírito Santo de Deus. Como vai ter lugar para mim, amados irmãos? É um lugar santo, amados irmãos, é um lugar, aleluia, que o Senhor ele tem preservado para aqueles que são santos, para aqueles que, aleluia, verdadeiramente têm deixado de conceber o mundo, amados irmãos, mas conceber as primícias do Espírito Santo de Deus. É esse lugar, amados irmãos, nós estamos falando de novo céu, de nova terra, aleluia, nós estamos falando, amados irmãos, aleluia, de pessoas que verdadeiramente colocam a sua vida, aleluia, diante do Senhor. Ele está dizendo assim no versículo 6, que, aleluia, vindo já lá do versículo 4, ele diz assim: ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Se ele está fazendo novas todas as coisas, essas coisas novas têm que começar aqui e agora, na minha vida e na tua vida. Porque de maneira nenhuma nós entraremos na Jerusalém celestial se nós não deixarmos Deus fazer novas todas as coisas nesse exato momento. Muitas vezes, amados irmãos, quando alguém nos cutuca assim, fala: eu estou com fome, eu quero um pão. A gente olha assim, a gente fala: estou sem dinheiro, estou isso, estou aquilo. Mas a gente olha na palavra do Senhor, amados irmãos, eu já disse isso aqui, eu já falei isso aqui, a gente precisa ver Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31, amados irmãos, nós precisamos entender o que o Senhor fala. Preste bem atenção, a gente sabe, amados irmãos, o que o Senhor fala, aleluia. Nós precisamos, amados irmãos, receber do Senhor, do Deus de Israel, aquilo que ele tem falado para mim, aquilo que ele tem falado para você. Ele diz assim: e quando o Filho do Homem vier na sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste-me, aleluia, de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão, foste-me ver. Então os justos lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, aleluia, ou quando com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te. E respondendo, aleluia, o rei lhes dirá: em verdade vos digo, quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Nós precisamos entender, amados irmãos, e ele diz assim no versículo 41: então dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, aleluia, enfermo e na prisão não me visitaste. Aleluia. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que quando, aleluia, a um desses pequeninos não fizeste, a mim também não. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Nós precisamos entender, amados irmãos, que vai entrar no céu, amados irmãos, aquele que tem compaixão de ti.
Nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que no pouco, amados irmãos, talvez, aleluia, a pessoa chega para você e fala assim: olha, estou com fome. Aí você está comendo pão, aí você tem aquele pão para comer, você sabe que aquele pão é a cota certa de te saciar. Mas você fala assim: olha, o que eu tenho é um pão, eu posso dividir com você. Amém? A paz do Senhor Jesus, minha amada irmã Joyce, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Então, ele divide aquilo que tem, mesmo na sua escassez, mesmo passando por dificuldade, ele divide. A pessoa, amados irmãos, mesmo ali nas suas dificuldades, ela pega o telefone e fala: oi, como você está? Tá tudo bem aí? E começa a conversar contigo e ela fala assim: olha, a situação tua tá difícil, a minha também tá difícil, mas vamos orar. E muitas vezes, amados irmãos, eu gosto de orar na hora, porque a gente fala assim: vamos orar. Aí depois o tempo vai tomando, a gente fica fazendo uma coisa ou outra, a gente não ora nada. Aí eu falo assim: vamos orar. Tô orando agora. Todas as vezes que eu respondo assim: tô orando agora. Porque é uma necessidade, amados irmãos, de fazer a coisa na hora. Aí tu liga e a pessoa está conversando, você fala no telefone: Pai Santo, Pai querido, Pai amado, ajuda meu irmão, ajuda minha irmã, que está passando por essa situação, que está com dificuldade, ó Pai. Que o Senhor venha, Senhor Deus, com o teu poder, com a tua unção, com o teu sobrenatural, derrama das tuas bênçãos, esteja, aleluia, trazendo saúde, paz, alegria, prosperidade. A gente precisa, amados irmãos, abrir a nossa boca. E muitas vezes nós abandonamos. A pessoa fala assim: eu estou muito só, ninguém me liga, ninguém fala comigo, a minha dificuldade é muita, todo mundo tem me abandonado. Muitas vezes, amados irmãos, Deus ele está querendo fazer uma obra magnífica. Ontem eu estava falando a respeito, aleluia, no culto de ontem, eu estava falando a respeito de 1 Reis, capítulo 18, amados irmãos, e ali a palavra do Senhor vai dizer em 1 Reis, preste bem atenção, aleluia, 1 Reis, capítulo 18, no seu versículo 41, aleluia, glórias no nome santo do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é bom em todo tempo e lugar, amém? Então o Senhor ele fala, aleluia, glórias a Deus. Deixa eu colocar aqui no texto para nós estarmos falando a respeito desse texto. Então ele fala nesse capítulo que um homem de Deus ele vê a cidade santa, a cidade do Senhor tomada por idolatria, e as pessoas, ao invés de agradecer a Deus pelas benesses de Deus, eles estão agradecendo aos demônios, eles estão agradecendo a imagens de pedras, a imagens de barro. E ele fala: segundo a minha palavra, não cairá chuva sobre essa terra durante 3 anos e meio. E agora ele destrói, segundo as misericórdias do nosso Deus, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Preste bem atenção. Ele destrói a idolatria. Diz o texto assim, no versículo 43. Torna lá 7 vezes. Quando ele vai e fala para o moço do profeta, ele diz assim: vai lá, torna lá 7 vezes, vê se há alguma nuvens para a banda do mar. E ele torna lá 7 vezes, e vem o moço do profeta e diz assim: eu vejo uma nuvem tamanho da mão de um homem. E aí está escrito assim, olha, o número de vezes, 7 vezes, nas escrituras simboliza algo integral, simboliza o que é perfeito, o número 7. Aleluia, integral e completo. Nesse capítulo, Elias, ele entregou-se a uma intercessão completa sobre 3 aspectos. Ele intercedeu para restaurar o altar, sobre, aleluia, o altar, e honrar a Deus na terra. Isso nós precisamos fazer. O altar de Deus, ele está destruído. Está destruído. Por
causa de quê? Por causa da idolatria, conforme foi no passado. Hoje em dia, um homem tem idolatrado a mulher tem idolatrado um homem. Por causa do sexo fácil. Hoje em dia, tu faz uma propaganda, qualquer propaganda tem uma mulher pelada. Qualquer propaganda tem uma mulher de biquíni com os seios ali parecendo, amados irmãos, insinuando. Nós precisamos entender que Deus ele quer trazer a restauração sobre nós. E aqui está dizendo o seu primeiro aspecto, amados irmãos, é Elias. Ele intercedeu para restaurar o altar e honrar a Deus na terra. Nós precisamos restaurar o nosso altar, aleluia, e honrar o nosso Deus nessa terra. Amém? Glórias a Deus. Fala aí, amados irmãos, do segundo. Ele intercedeu, aleluia, travando uma guerra espiritual com a falsa religião e o culto a Baal e a Zerá. E aí nós estamos vendo, amados irmãos, o que o Senhor ele está falando comigo, que está falando contigo na palavra do Senhor. Ele diz aí em Apocalipse capítulo 21, que nós abrimos aí para ler, ele diz assim, aleluia, ele diz no versículo 5, aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou, escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Diz-me ainda, está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da água, da fonte da vida. Ao vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas agora ele fala no versículo 8, os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras, todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus ele está querendo que nós venhamos, aleluia, como um homem e mulher de Deus, nós venhamos restaurar o altar de Deus nessa terra. Ele está falando, amados irmãos, aqui no segundo tópico, amados irmãos, nós precisamos travar uma guerra espiritual contra a falsa religião e culto a Baal e a Zerá. Nós precisamos cultuar a Deus. E esse culto ao corpo físico, esse culto, aleluia, a anatomia, ele tem que cair por terra. Não há nada de mal ter um corpo bonito. Não há nada de mal ser uma pessoa, aleluia, segundo o que diz o coração de cada um, mas insinuar, mas colocar, aleluia, como um objeto de culto, isso não pode, é pecado contra Deus. Nós precisamos entender qual é a luz no final do túnel que procuramos. Nós precisamos saber quem é verdadeiro dono desse mundo. Quem faz nova todas as coisas é somente Ele. E Ele diz assim, preste bem atenção. Ele diz assim, nós devemos lutar. Aleluia. É uma guerra espiritual contra a falsa religiosidade. Nós precisamos lutar e interceder junto a Deus em oração intensa e persistente, suplicando chuva copiosa. Quando ele fala de chuva copiosa, ele está falando, preste bem atenção, vai dizer aqui, aleluia, visto que no Antigo Testamento, o derramamento do Espírito Santo e o derramamento, aleluia, de chuva, o confronto de Elias com baalismo, ilustra os três tipos principais de intercessão que deve caracterizar a oração intercessória do povo de Deus. Intercessão pela restauração da glória e honra de Deus e por um avivamento espiritual entre o seu povo. Intercessão pela a guerra espiritual contra a fortaleza demoníaca. Intercessão pela sequidão espiritual para que ela seja tragada pelo derramamento do Espírito de Deus, pelo despertamento
espiritual. Oh Deus, a paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Jussara, que Deus esteja abençoando na data desse dia, em nome de Jesus. Amados irmãos, conforme nós falamos, como iremos entrar na Jerusalém Celestial? Lavar o coração, a mente, nos purificar diante de Deus, travar batalhas contra nós mesmos através do jejum e oração, buscar a Deus enquanto nós podemos. Muitas vezes as pessoas vão me chamar, vai te chamar de beato, vai chamar de crente e vai trazer várias outras palavras, falar que nós somos doentes. Mas a palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem, mas para aqueles que creem é poder de Deus. Vamos estar nos fortalecendo no Senhor, nos enchendo do seu Espírito Santo. Nós precisamos, amados irmãos, nos fortalecer nesse Deus, porque Ele fará maravilhas na minha vida e na tua vida, e nós precisamos desse Deus. Você que não tem um lar espiritual, que está perto do pastor Carlos, aqui no Rio de Janeiro, em Cascadura, o pastor Carlos está, aleluia, fazendo os cultos, né? Aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, você é o nosso convidado. E as demais irmãs, né, que estão em outros estados aí, nós estamos reunidos aí todos os dias, né? Entre 7 e 7h30 nas lives. Nos dias de culto nós temos aí nas terças-feiras, né, culto da família, 7 horas da noite, culto de cura e libertação na sexta-feira, às 7 horas da noite, domingo nós temos o culto aí na parte da manhã, quando é 9 horas, nós estamos com a nossa escola dominical, 9 às 10, 10 ao meio-dia nós estamos com o nosso culto. E as consagrações de 15 em 15 dias aos sábados. Que nós venhamos aí estar buscando o Senhor, que nós venhamos em nome de Jesus Cristo estar fazendo a sua obra enquanto é tempo. Pois o Senhor está desejoso de estar nos abençoando, fazendo a sua obra na minha vida e na tua vida. Que o Espírito Santo de Deus venha mover, que Ele venha aí estar completando essa obra na minha vida e na tua vida. Nós tínhamos muitas coisas para nós estarmos falando a respeito de como proceder para entrar na Jerusalém Celestial. Como nós entraremos na Jerusalém Celestial? Nós temos que examinarmos para ver se verdadeiramente nós temos os requisitos a qual Deus pede. E muitas vezes tem faltado muita coisa, mas vamos orar, vamos clamar, vamos colocar diante de Deus, porque o Pai Celeste, Ele virá e Ele fará na minha vida e na tua vida o seu sobrenatural, aquilo que precisa, né? Ele transformará o nosso corpo corruptível em um corpo incorruptível. Ele transformará o meu corpo, o teu corpo glorioso, para que nós entraremos na Jerusalém Celestial. Então vamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos por essa manhã, pelo teu Espírito Santo, pela tua mão poderosíssima, Pai, para que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, estar fazendo a tua vontade. Venha, Senhor Deus, com o teu poder, com a tua unção, ó Pai. Coloca as tuas mãos poderosas sobre nós, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que nós venhamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, cumprindo, ó Pai, todo o teu propósito, ó Pai, e que para a honra e para a glória do teu nome haveremos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, está cumprindo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, toda a missão, Senhor Deus, que o Senhor tem, Senhor Deus, para a minha vida e para a vida dos meus amados irmãos. Assim, Senhor Deus, eu oro, assim eu clamo, Senhor Deus, assim eu abençoo, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, as famílias, ó Pai da fé. Em nome de Jesus Cristo, abençoa minhas amadas irmãs, ó Pai, que tem estado, Senhor Deus, comigo todas as manhãs, ó Pai, que o teu Espírito Santo esteja, Senhor Deus, avançando, Senhor Deus, em ajudá-las, Pai.
aleluia, Senhor Deus, naquilo, Senhor Deus, que elas têm, Senhor Deus, colocado diante do Senhor. Que teu Espírito Santo, ó Pai, possa mover, Senhor Deus, céus e terra, Senhor Deus, para que elas possam, Senhor Deus, ser bem-aventuradas, Pai, pois assim foi no teu ministério, Senhor Deus. Quantas mulheres, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, abençoou, Senhor Deus, o Senhor na caminhada, e o Senhor abençoou a cada uma delas. Assim, ó Deus, em nome de Jesus, que nós venhamos ser uma bênção nas tuas mãos, hoje e sempre. Amém e amém. Amém? Uma boa semana para todas as minhas amadas irmãs, para todos os meus amados irmãos. Que Deus esteja aí nos fortalecendo, derramando as suas bênçãos inefáveis sobre a minha vida e sobre a tua vida. Que nós sejamos aí instrumentos nas mãos desse Deus que tudo pode. Amém? Deus abençoe, uma boa semana, uma boa segunda-feira. Que Deus esteja aí abençoando a minha vida e a tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Fica na paz. Deus abençoe. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as doces consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém. Amém? Deus abençoe. Fica na paz. Até amanhã, se Deus quiser, em nome